Olá, vamos mergulhar hoje numa ideia muito poderosa. E se as nossas crenças, aquelas mais profundas, não fossem apenas pensamentos, mas o código que literalmente, de verdade, molda a estrutura e o funcionamento do nosso cérebro? Nessa análise, a gente vai ver como certas ideias podem adoecer a mente, enquanto outras têm o poder de curar. Para começar, vamos pensar nessa metáfora aqui. Imagina que as suas crenças mais fundamentais não são algo passageiro, mas sim o sistema operacional que o cérebro usa para rodar tudo, todos os dias. Então, a gente vai investigar como esse sistema operacional mental define a nossa experiência de vida. E, mais importante, como é possível fazer um upgrade nele. É que nem um software de computador, sabe? Algumas ideias vêm cheias de bugs. Elas causam erros no sistema, que a gente sente como ansiedade, frustração, rigidez. Já outras ideias funcionam como uma atualização poderosa, otimizando o desempenho mental como um todo. Agora, o mais interessante é que existe um tipo de código por trás da nossa percepção. Vamos ver direitinho como as nossas ideias se encaixam nessa fórmula. O material de base para essa análise chama isso de lei de Casarotto. É basicamente um jeito de entender que as nossas reações não são aleatórias, elas são, na verdade, o resultado de uma equação interna bem específica. A fórmula é essa aqui. A nossa percepção-reação, ou PR, é o produto da intensidade das emoções, do estímulo que vem do ambiente, da nossa faixa de ampliação, que é o nosso nível de consciência, da nossa personalidade e dos nossos propulsores internos, ou seja, o que nos motiva. E aqui, olha, tá o pulo do gato. As nossas ideias não são só espectadoras, elas hackeiam essa fórmula. Uma criança do tipo "eu não sou bom o suficiente", por exemplo, joga intensidade emocional lá pra cima, distorce a percepção do que está acontecendo, trava a gente num modo de sobrevivência e ainda deforma a personalidade, criando um ego super frágil e ansioso. Então, beleza. Como saber se nosso software mental está saudável? Bom, ele precisa passar em dois testes de compatibilidade que são cruciais. O primeiro teste é brutalmente simples. As ideias que a gente carrega são compatíveis com o jeito que o universo realmente funciona? O universo opera com base em três leis: caos, movimento constante e impermanência. Uma ideia que exige controle, estabilidade, previsibilidade, ela está fadada a dar de cara no muro da realidade. Isso gera uma exaustão, uma pane no sistema. Agora, o segundo teste é sobre a compatibilidade interna. Será que as nossas ideias estão alinhadas com a nossa própria natureza humana e suas necessidades? Pensa só, quando as nossas crenças dizem que necessidades humanas básicas são erradas ou vergonhosas, tipo precisar descansar, sentir desejo ou querer pertencer a um grupo, elas forçam o cérebro a entrar num conflito interno. É um verdadeiro cabo de guerra que sobrecarrega o sistema nervoso e acaba gerando sintomas como ansiedade e compulsão. Ok, vamos rodar um diagnóstico rápido. Dá uma olhada nessa comparação direta entre o código com bug, as ideias que adoecem, e o código limpo, as ideias que curam. Olha só, quando o assunto é o tempo e o caos, a ideia vírus tenta controlar a realidade. Ela gera pânico a cada imprevisto. Já a ideia que cura, ela aceita a natureza da vida. Isso permite que o cérebro se adapte em vez de lutar. A gente troca a catástrofe por uma dor que é legítima e que faz sentido. E sobre o nosso próprio valor? A ideia tóxica amarra o valor à perfeição, o que transforma qualquer erro numa catástrofe pessoal. Já a ideia saudável, que é baseada na humildade, nos lembra que errar faz parte da condição humana. Isso quebra o ciclo de vergonha e inicia um ciclo de aprendizado. Nas relações, a ideia vírus coloca a gente num jogo de soma zero, sabe? Onde toda interação é uma batalha. A ideia que cura, por outro lado, promove conexão, ao reconhecer que, no fundo, todo mundo compartilha da mesma humanidade. Ela transforma a guerra num possível encontro. A ótima notícia é que esse sistema não é fixo, não é para sempre. A gente pode participar ativamente da nossa própria neuroplasticidade. Dá sim para instalar uma atualização. A fonte dessa análise chama essa atualização de as 33 virtudes. Mas não pense nelas como qualidades morais, e sim como um pacote de software mental. São ideias como humildade, para aceitar os erros em vez de lutar contra eles, ou coragem, para encarar o caos de frente. Cada uma é uma ferramenta projetada para alinhar o cérebro com a forma como a vida realmente funciona.
Isso aqui é neuroplasticidade direcionada. É um processo deliberado com passo a passo. Primeiro, identificar a crença falha. Segundo, escolher uma melhor, uma virtude. Terceiro, reforçar essa nova ideia com ações repetidas, até que, finalmente, um caminho neural novo e mais saudável seja formado. E aí, ele vira o padrão. No fim das contas, o objetivo não é o controle total, mas sim a resiliência. É ter uma mente que consegue se mover com graça, que sabe dançar no ritmo imprevisível da vida. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final. Se o cérebro está sendo constantemente moldado por ideias, a escolha de quais delas executar é, talvez, a decisão mais importante que tomamos todos os dias. A pergunta que fica é: qual ideia vale a pena escolher para instalar hoje?